Assentos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, mais uma vez quero dar graças a Deus por estar com os irmãos reunidos para nesta noite estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes. Temos aqui conosco a irmã Jaira, sempre esqueço o nome, mas Priscila. Muito bem, irmã Priscila, é um prazer tê-la aqui conosco. Vamos dar um bem-vindo, irmãos, que diremos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe e sinta-se bem conosco em nome de Jesus. Deus abençoe irmão Gladstone, família, que também estão conosco nesta noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Meus queridos, nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos, ainda sobre o que é prioridade dentro do reino do Senhor nosso Deus. O que temos estudado com os irmãos já há alguns dias, e estamos falando da prioridade de número 2, que está em Mateus capítulo 6, como os irmãos devem recordar, no versículo 10, incluído dentro da oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos ensinando a orarmos, pedindo em primeiro plano que santificado seja o nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E em segundo lugar, ele nos diz que na nossa oração deve haver o pedido. E claro que este pedido é pelo fato de existir dentro do nosso coração o desejo, a vontade que isto se concretize, realize, ou que seja evidenciado a cada dia, que é o reino de Deus estabelecido entre nós. Das vezes que falamos com os irmãos, quero lembrá-los, que disse aos irmãos que o reino de Deus, em toda a sua totalidade, abrangência ou amplitude, se dará quando da volta de nosso Senhor Jesus, de sua segunda volta. Porém, meus queridos, o reino que nós chamamos o reino espiritual, o reino invisível, não o reino visível, mas o invisível, ele já está presente na terra. E graças a Deus por isso. Nós estamos inseridos nele, fazemos parte do reino dele, fazemos parte do reino de Deus, cada um de nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus e que de fato aceitamos a Cristo como nosso Salvador, deixamos o pecado e servimos ao Senhor Jesus, nos tornamos parte do reino do Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, na semana passada começamos a falar daquilo que é relativo ao reino de Deus. Para a nossa compreensão, sabemos que em primeiro lugar devemos buscar este reino, todos nós. Eu disse aos irmãos rapidamente, só um resumo, que buscar o reino de Deus naquela orientação do Senhor Jesus, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não se limita ao fato de simplesmente orarmos e dizermos, Senhor, que o teu reino se estabeleça sobre a face da terra, e não fazermos nada, seremos omissos em relação a esta verdade. Como trabalhadores do reino de Deus, súditos do reino de Deus, nós devemos orar. A oração é questão inicial, mas ao segmento, à continuidade, e a continuidade se dá com o nosso trabalho, com o nosso proceder no dia a dia. Nós precisamos demonstrar esta verdade existente em nosso coração, na nossa prática diária, no nosso viver diário. Que Deus seja, portanto, louvado. Eu dei um exemplo aqui aos irmãos rapidamente, que quando nós envolvemos na obra de Deus, a ponto de promovermos a pregação do Evangelho, quer seja a nível de evangelização, a nível de missões, como os irmãos, por graça de Deus, estão fazendo, pois não significa que só faz missão que está no campo de trabalho, mas aqueles que estão orando continuamente por isso, e os que estão também cooperando com a sua cooperação financeira, estão juntamente com ele trabalhando na obra missionária. Significa que estão promovendo, portanto, esse estabelecimento do reino do Senhor nosso Deus sobre a face da terra. É bom que nós entendamos, irmãos, e sei que os irmãos sabem disto, isto é princípio para a nossa vida, é coisa de início, que quando nós oramos para que o reino de Deus seja estabelecido, é necessário que ele esteja estabelecido ou presente no nosso coração.
Isso deve começar por nós. Precisamos fazer, ou devemos, é o que se espera, que nós sejamos parte do reino do Senhor nosso Deus. E não somente sermos parte, mas como nos sentirmos como parte integrante do reino de Deus. Assim sendo, cada um de nós promoveremos aquilo que nós devemos promover e que Deus espera que estejamos promovendo. Precisamos ter consciência que o reino de Deus, sendo estabelecido sobre a face da terra, significa dizer que a intervenção divina, o poder miraculoso, extraordinário, inexplicável até, indizível até, do Senhor nosso Deus, através da igreja, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás. Daqui a pouco leremos um versículo e os irmãos entenderão que o Senhor Jesus disse que o diabo também tem um reino, e o reino dele é de trevas. O Senhor Jesus tem o seu reino, estabeleceu este reino. Nós sabemos muito bem sobre o império da morte, e todas as vezes que a igreja do Senhor atua na força do Espírito Santo, na força, na dinâmica do Espírito Santo, na dinâmica do Evangelho, no poder do Evangelho, nós estamos, portanto, irmãos, desestabilizando, em certo sentido, as frentes de ataque do adversário. Cada alma que se rende aos pés do Senhor Jesus é o reino de Deus ganhando ou avançando, e o reino das trevas está recuando. Deus seja louvado por isso, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Eis o porquê que com o desestabilizar do reino do adversário, eis o porquê que nós sofremos tantas investidas, e a partir daí precisamos trabalhar com prudência, com cautela, precisamos ter entendimento, sabedoria, visão espiritual, precisamos daquilo que costumamos falar, maturidade ou discernimento espiritual, para não invalidarmos aquilo que há tempo nós estamos fazendo ou trabalhando para o Senhor nosso Deus. Dei aos irmãos um exemplo na semana passada de oposições claras, ferrenha da parte do inimigo, para impedir que Cristo fizesse o que ele estava intentando fazer, e ele fez, graças a Deus. Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. De forma que precisamos saber que o adversário sempre se oporá, ele sempre vai se opor à causa do Senhor Jesus, ao progresso do reino de Deus. Ainda neste final de semana, conversando com algumas pessoas, eu disse pelo menos a duas pessoas: nunca teremos um ambiente fácil para a nossa fé, ou que vai ajudar-nos. Pelo contrário, o ambiente sempre vai ser hostil, pois o adversário não vai facilitar nada, ele não vai levantar bandeira. O pastor Edani pregou no domingo à noite, ele usou até uma expressão aqui que nós não podemos desfalecer quando há o balançar da moita, ou mediante as ameaças do adversário. É preciso continuarmos. Na passagem do Ano Novo, esta foi a mensagem, né? Devemos continuar. A igreja precisa continuar. Nós precisamos avançar. Parar só quando Jesus voltar. Deus seja louvado. Então, meus amados e queridos irmãos, a partir deste momento, eu quero meditar com os irmãos aqui sobre, primeiro, a partir de agora, sobre o cuidado que nós devemos ter sobre o reino de Deus, do qual fazemos parte. Para o que eu quero convidar a todos a abrir as Bíblias aí no capítulo 12 de Mateus. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 12 do Evangelho segundo o evangelista Mateus, versículo de número 25, versículo de número 26. Amém, irmãos? Eu vou pedir os irmãos para ler, à medida que vocês leem, vocês vão estar até me poupando um pouco aqui, que a minha voz também continua do mesmo jeito que estava na terça-feira passada. Vamos lá, irmão, todos os irmãos, versículos 25 e 26, por favor.
Bom, irmãos, Jesus quer nos mostrar aqui, esse fato se deu. Isto não se trata de um conto, isto foi real, isto aconteceu. E nesta palavra colocada, apresentada por nosso Senhor Jesus, Ele espera, não tenho dúvida disto, que nós compreendemos ou venhamos compreender, tenhamos a compreensão, que nós compreendamos que não dá para mentalizar, para absorver, não dá para a gente gerir essa questão de estarmos todos envolvidos na mesma causa e uns trabalhando e outros desfazendo o que foi feito. Pois todos, se estão dentro do mesmo processo, do mesmo reino, eles devem trabalhar pelo mesmo propósito, pois para isto foram chamados. O Senhor Jesus, Ele não chamou, Ele não nos levanta, dizendo para algumas pessoas, vocês vão colocar pedra e vocês vão remover as pedras que foram colocadas. Quando chegar o momento de remover pedra, tem que ser todos nós removendo essas pedras. Porque aí se trata de empecilhos, de obstáculos, de dificuldades. Mas quando se trata de erigir, de edificar, de construir, de levantar, todos precisam mentalizar isto, precisam observar isto. Trata-se de unidade de propósito, trata-se de pessoas que estão afinadas na mesma visão, mesmo objetivo, mesmo alvo. A intenção de todos é fazer com que tal construção chegue ao final, termine da forma como se espera que ela seja terminada. Jesus, meus irmãos, nesta passagem, os irmãos sabem que se trata de uma blasfêmia por parte dos fariseus. Mediante um ato miraculoso, poderoso, extraordinário do Senhor Jesus para expelir um demônio. Estava na vida de um certo cidadão e atuava na vida dele como cegueira e impedia ele de falar. Por esta razão, ele era mudo, por esta razão, ele também não via. Mas ele esteve na presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus o curou de tal forma. Nesta passagem, a Bíblia diz que Jesus curou de uma maneira exatamente para mostrar o poder extraordinário, miraculoso, a ação gloriosa, extraordinária de Cristo ali, a ponto desse moço ser, atenção a isso, porque há pessoas que às vezes são libertas do poder, ou são libertas de um demônio, mas ele, enfermo, continua enfermo. Aqui Jesus mandou o diabo embora, expeliu o diabo, expeliu o demônio, ordenou ele para sair, mandou ele sair, ele teve que sair. E a Bíblia diz que Jesus curou ele também. Ele passou a ver e ele passou a falar. Ele já não era mais cego. Ele já não era mais mudo. A vida deste cidadão agora era um testemunho claro do poder atuante de Deus sobre a terra. Algo que não era visto, foi visto. Algo que os homens não costumavam presenciar, eles presenciaram. A ponto de ficarem embasbacados e falarem uns para os outros, mas não é este o filho do carpinteiro? Que queriam eles dizer? Como que este homem tem este poder e esta autoridade? Se nós sabemos quem é, se nós conhecemos a origem dele, eles ficaram impressionados com o poder do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, já os fariseus do outro lado começaram a razoar entre eles, e eles diziam o seguinte: ele está expulsando, está no versículo de número 24. Ouvindo isto, eles diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, que é príncipe dos demônios. Falando baixinho, arrazoando entre eles, Jesus conheceu-lhes os pensamentos. Jesus soube o que havia dentro do íntimo de cada um deles. Como nesta noite, não precisa de eu falar, que eu sei que você sabe, que Jesus sabe o que há dentro de mim e há dentro de você.
Como você sabe que Jesus sabe se nós estamos aqui de fato adorando Ele, ou se viemos para bater cartão, ou se viemos para observar alguma coisa. Bom, mas não é a minha intenção isso aí, a intenção é outra. Veja como que Satanás, o adversário, atua, e ele não vai deixar de atuar, pelo fato que esse poder de Deus, através da igreja, vai colocando limite na ação do inimigo. Quando a igreja chega e o reino de Deus é manifesto como ele pode ser manifesto, não só, meus irmãos, nessa lenga-lenga que a gente está vendo hoje, porque quase não estamos conhecendo aquilo que Nicodemos falou para o Senhor Jesus: bem sei que os sinais que tu fazes, não é qualquer um que faz. Tem algo de diferente. Alguma coisa de sobrenatural. Alguma coisa de extraordinário nessa questão. É isto que eu estou chamando a atenção da igreja, que isso está sumindo. Jesus inaugurou o seu reino, a chegada do seu reino aqui, com a manifestação extraordinária do poder de Deus através da sua vida. Opondo frente, opondo limite na atuação do diabo, do adversário. A igreja pode muito bem isto, se nós vivermos o reino de Deus, como o Senhor espera que nós vivamos. Não se trata, meus irmãos, simplesmente de falar. Eu me lembro da expressão do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e dizendo: eu não fui a vocês com vãs palavras, palavras persuasivas, mas eu fui em demonstração de poder, autoridade, graça, unção do Espírito. Hoje as pessoas usam tanto falar, e os irmãos gostam tanto disso que até copiam, mas não mudam as vidas. Aí na internet estão copiando isso, os Facebook aí, igrejas cheias, mas as pessoas vazias. Será que você não é um dos vazios? Pense sobre isso, porque a grande verdade é que os templos, eles estão lotados mesmo, mas pelo fato de não estarmos vivendo o reino de Deus como ele é, as pessoas entram dentro da igreja vazia e voltam vazias. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nesta noite, por exemplo, ou Deus tem dado graça a esta igreja, e que Deus continue a dar, porque a gente aqui, nós não somos nada, mas que Deus nos dê graça, para que continuemos nesse caminho, porque até aqui, não houve dia que viemos à igreja e não houve comida para a gente comer. Todas as vezes Deus nos deu alimento para a gente alimentar. Então volte a sua atenção para cá. O diabo vai atuar, ele vai opor, ele vai levantar, ele vai contra-atacar. Isso você pode ter certeza. E o que é que ele faz aqui? Essa operação extraordinária. Jesus conhece o pensamento daquele povo. E aí o Senhor Jesus vai e explica para eles no versículo de número 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Primeira questão que eu falo dentro desse cuidado que nós devemos ter é que não podemos enfraquecer ou promovermos o enfraquecimento deste reino no lugar que nós fazemos parte. Porque o reino num todo, ele nunca é enfraquecido num todo, não. Este reino, irmãos, ele vai perpetuar. Este reino vai prosseguir. Este reino vai chegar lá. Onde está onde está estabelecido por Deus, pré-estabelecido por Deus para que chegue. Porém nós fazemos parte, nós estamos em lugares deste reino. E há lugares, irmãos, que nós encontramos uma verdadeira fragilidade. Encontramos, parece... Não me entenda mal, parece que um evangelho ineficaz. Pessoas que têm igreja, eles vão na igreja, têm igreja, mas estão vivendo perdidas, desorientadas. E lugar de orientar crente não é na casa deles, lugar de orientar crente é escola dominical, culto de terça-feira. Lugar de orientar os crentes é na igreja.
Nós estamos esquecendo isso. Nós não somos orientados pelas mensagens que a gente ouve no Facebook, não somos orientados pelas mensagens via YouTube e outra coisa mais. Nós somos orientados na nossa congregação, onde o Senhor nos colocou como parte da obra. Não podemos promover o enfraquecimento do reino de Deus, onde a gente faz parte. Onde nós fomos incluídos pelo Senhor. Sabe qual é a trama do adversário aqui? E nesta ele pega muitas pessoas. Porém aqui, não adiantou, porque o Senhor Jesus aproveita e traz um ensinamento extraordinário para mim, para nós que estamos aqui nesta noite, para toda a igreja. Mas a intenção dele é que algumas pessoas, ao ouvir essas coisas, olha, tem pessoas que se opõem a você e por isso você cruza o braço. Eu preguei na passagem do ano. Oporam a você, então continue caminhando. Criticam você, continue trabalhando. Irmãos, eu ainda não vi ninguém atirando pedras em árvores que não possuem frutos. Eu era criança e eu era mestre disso, de arrancar manga dos pés de manga à base da pedrada. Eu era campeão nisso. Mirava e derrubava. Mas por que eu atacava ou atirava pedra naquela árvore? Porque ela tinha uma manga para me dar. Ela tinha algo que eu queria. Que seria bom para mim. Só que nós, quando sofremos esses ataques, as pessoas frangem as testas, nos olham de cara feia, sabe o que a gente faz? A gente fica destemido, pensando, meu Deus, será que eu não estou sendo aprovado? Para com babaquice, senhor. Para com bobeira. A Bíblia diz que nós devemos agradar aquele que nos alistou para a obra. Aquele que nos chamou, jamais nós teremos 100% de pessoa que vai bater palma para a gente, até porque nós não precisamos de ninguém nos bater palma. Sempre vai ter alguém que vai olhar e vai dizer, aquele branquelo pastor da igreja ali, ó, eu congrego lá, mas não sei nem porquê, que eu já queria ter saído, eu não gosto dele, ele é ruim, mas eu duvido se não tem alguém aqui dentro que esteja dizendo, graças a Deus, que Deus nos deu um pastor para nos pastorear. Só que a gente abate com essas bobeiras. Estou dizendo para a igreja, o diabo quis parar Jesus como? Dizendo que, usando fariseus e dizendo, ele está expulsando pelo próprio Satanás. Quando alguém diz que o que você faz não é de Deus, o que você faz? Você avança ou murcha? A maioria dos crentes fica murcho. Estou fazendo uma coisa para Deus, olha aí, ó, e estão dizendo que o negócio não é de Deus. Eu não vou continuar assim, não. Nunca teremos esse ambiente que todos reconhecem, que todos dizem que estamos fazendo um trabalho nobre, um trabalho excelente para a glória do Senhor. Jesus então vai e aplica isto para nós de uma forma bem clara, dizendo todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Ele estava dizendo, ignorantes são vocês. Até porque se a gente estudar o que os judeus falam sobre essa questão, nós vamos observar que eles tinham inclusive medo do diabo, da astúcia dele. Aí Jesus está dizendo, mas como pode ser ignorante? Tem medo de tanta astúcia dele, vai achar que o diabo é tão bobo de guerrear contra ele mesmo, de se armar para ele mesmo, de furar a cova para ele mesmo cair. Aí Jesus está dizendo para eles de uma forma bem clara, todo reino que divide contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa o próprio Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Os irmãos estão vendo Jesus dizendo que Satanás tem o seu reino. Então, atenção, irmãos. Por que eu disse que nós precisamos tomar cuidado para não enfraquecermos o reino de Deus onde nós fazemos parte? É exatamente essa questão. Eu sou do reino.
Eu também sou. Então não tem como eu trabalhar contra você. Não tem como você trabalhar contra mim. Jesus está dizendo que nenhum reino que divide contra si mesmo, dividir com você, isso me preocupa muito, irmãos. Isso não é tanto fato de você que está aqui me ouvindo nesta noite, mas tem me preocupado tanto o fato de pastores que virou brincadeira hoje, dividindo igreja e dizendo, estou dividindo pelo reino. Rebeliando, está dizendo, estou fazendo é pelo reino. O reino não se divide. O reino, eu volto a dizer, não se divide. Ou não era o reino, ou deixou de ser o reino quem tentou dividir. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, abrir nossos olhos, tomarmos cuidado em relação a isto. Se não agirmos com prudência, se nossos olhos espirituais não estiverem abertos, melhor dito, nós, portanto, causamos enfraquecimento no reino de Deus, onde nós fazemos parte, onde fomos inseridos pelo Senhor. Neste momento, nós estamos dentro do reino de Deus e fazemos parte dele aqui, neste lugar. O diabo estava, irmãos, levantando isto aqui, com o objetivo de levar aquelas pessoas a parar e pensar nessa possibilidade. Ou levar eles pelo menos a analisar, será que ele está expulsando o demônio mesmo por Beelzebu? Porque eles acabaram de dizer que estavam impressionados com o poder que o Senhor Jesus demonstrou, e o diabo queria, através desses homens, desacreditar a operação divina. Veja se não é isto que o adversário intenta contra a igreja sempre. Desacreditar o poder de Deus, a operação de Deus, as maravilhas de Deus. Eu às vezes olho, irmãos, atenção numa coisa. Uma coisa é algo proposital, maldade, iniciativa do homem, e a pessoa ter o propósito de fazer aquilo. Por exemplo, a pessoa prega uma palavra, e às vezes por causa disto aqui na palavra, toda a mensagem, ela é jogada fora para algumas pessoas. Será que o diabo não está ganhando terreno com isso? Outros cantam, às vezes por causa disto aqui, ó. Todo o louvor, o trabalho é jogado fora. Outros evangelizam, faz missões, obra missionária, por causa disso aqui, ó. Joga-se toda a obra fora. Ou as pessoas querem desacreditar tudo aquilo que foi feito. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Contra fatos não há argumento. Nós ouvimos dizer isto aqui. Os homens ainda não tinham visto o que eles estavam presenciando o Senhor Jesus fazer. Tenhamos atenção, o porquê que o diabo retalia, porquê que ele levanta, porquê que ele ataca, porquê que para a igreja é mais difícil, porquê que para o crente é mais difícil, porquê que para o jovem cristão é mais difícil, porquê que para a moça cristã é mais difícil, porquê que para o profissional cristão é mais difícil, pode ter mão qualificada, pode ser excelente trabalhador, porquê que para ele às vezes é mais difícil. Alguém disse para mim recentemente agora, desde que eu vim para a igreja, é só luta, é só luta, é só luta. E eu falei, e você esperava outra coisa? Isso não é novidade não, irmãos. O Paulo diz para nós, olha, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra o diabo, contra as potestades. Ele vai listando tudo para nós. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo convida os obreiros para sofrer com ele as aflições. Não há vida com Cristo sem aflições.
nesta hora de percebermos que porque servimos ao Senhor é problema, 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 são crentes e mais crentes que se embaraçam. Desembarace nesta noite, irmão. Desembarace nesta noite, irmã. Ah, se eu tivesse, você não está. Você não está, você está aqui. Vamos viver daqui para frente. Vamos olhar para frente. Amados, oposição do adversário significa dizer que algo está sendo feito. Olha, eu até admiro, assim, louvo a Deus, eu prestar atenção, olhar para a igreja quase cheia, num culto terça-feira, com chuva e frio. O que é isso que está acontecendo aqui, se não a operação de Deus? Por que é que vocês vieram aqui? Por que é que nós viemos aqui nesta noite? Num país como este. Essa última vez que eu estive no Brasil, eu conversei com algumas pessoas que ainda não tinha conversado sobre questão de obra aqui e tal. E aí essa pessoa me perguntando o número de igrejas. E eu falei, irmão, nós temos tantas igrejas. Porém é assim, irmãos, atenção, igrejas lá não é como aqui. Aí eu disse para ele, olha, irmão, a verdade é, nós temos igrejas lá pequena, 8 membros. Aí quando falei assim, falei, irmão, quando se trata na Europa, quando se trata da igreja de 20, 30 membros, a gente sabe que é uma igreja grande. Olha quantas pessoas estão aqui nessa noite. A grande realidade é esta. E nós precisamos viver o reino de Deus em toda a intensidade, como pode ser vivido, para que essa verdade aqui mude. E isto pode acontecer. E Deus espera que aconteça. Porque eu não tenho outro entendimento, irmãos, eu não penso que Deus os traria para cá, senão para isto. Se de fato o Senhor nos trouxe. Já fomos maior, pastor. Talvez não éramos maior, só tínhamos mais gente. Só tínhamos mais pessoas. Talvez não éramos maior. Precisamos pensar um pouco. Precisamos analisar o que está sendo feito. Precisamos ver os resultados que aparecem a cada dia. Precisamos medir a questão da presença do Espírito de Deus no nosso meio. Da disposição do crente para voltar-se para a palavra. Igreja anêmica não tem prazer em estar num culto de ensinamento para ouvir o Senhor falar. A Bíblia não tem sentido se o crente perde o prazer por ela. Sentar num banco 1 hora e 30 para ouvir uma preleção significa dizer que o nosso coração deseja ouvir a voz do Espírito de Deus. E isto indica coisas boas para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja para sempre o santo nome do Senhor. A minha preocupação é que, se nós não cuidarmos, o adversário pega-nos nisto. O Senhor usa e o adversário tenta desacreditar o trabalho que você faz, o trabalho que a irmã faz, o trabalho que o irmão faz, o trabalho que o fulano faz, que o Beltrano, o Ciclano estão fazendo. Outros, desavisados, como que querendo desacreditar. Amados, contra fatos não há argumento. O trabalho está aparecendo. Continue, 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 continue. E digo à igreja, sabendo por que estou dizendo, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Tenhamos entendimento. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Aí Jesus vai dar para eles uma prova mais clara, mais contundente, dizendo para eles, se os irmãos olharem aí, o versículo de número... Vamos ler o 27 a seguir para os irmãos entenderem. Eu sei que os irmãos já entenderam. Jesus diz, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha cá, o que é que o adversário está tentando se opor? Chegada do reino de Deus. E o reino estava lá em toda a força. Demônio saindo. Demônio cascando fora. Demônio pulando do barco. Demônio deixando vida.
pessoa sendo liberta. Reino de Deus. Jesus explica: se eu faço isso pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Aí Jesus diz no 29, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Sabe o que Jesus quer dizendo? Quer dizer, como é que alguém entra dentro de uma casa com o dono da casa lá dentro, com pessoa que pode resistir, e tira tudo que está lá dentro com a pessoa lá dentro? Quando é que as pessoas assaltam as casas? Quando as pessoas estão fora de casa. Mas Jesus está dizendo que o que ele fez foi o seguinte: esse valente aqui tipifica o... Você está com medo de falar? Esse valente tipifica o... Você está com medo de falar? Tipifica Satanás. Jesus está dizendo aqui que ele foi lá e maniatou ele, marrou ele, subjugou ele. Jesus está dizendo que foi exatamente assim, na casa dele. O reino de Deus chegou, ou seja, esse mundo jaz no maligno. Quando uma igreja é fundada num determinado lugar, o reino de Deus está chegando ali, esse valente está sendo ele está sendo limitado naquele lugar, porque a partir de agora vai ter crente naquele lugar, como disse o apóstolo Paulo, orando, levantando mãos sem ira e sem contenda, dizendo: Deus abençoa, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus traz avivamento, Deus tem a misericórdia desta localidade. É comum a gente ouvir os crentes orar e ouvir eles dizer assim, a gente ouve às vezes baixinho, está falando: Senhor, repreende todo o espírito de suicídio, repreende todo espírito de morte, repreende o roubo, repreende esse espírito que tem levado vida para a prostituição. Isto é a igreja pondo frente ao exercício ou à atividade maligna no mundo da atualidade, no mundo atual. Jesus disse que entrou na casa dele, prendeu ele, marrou ele. Portanto, irmãos, o reino de Deus, se nós vivermos ele na intensidade que podemos viver, é outra coisa. E sinceramente, Deus espera que a gente deixe dessa meninice nossa, de um crente contra o outro, de um briguento, de um birrento. Deus quer que a gente deixe desse negócio de viver tropeçando aqui, e aquela belezinha de Jesus para aqui e para ali, que qualquer coisa fere, machuca e não sei o quê. Deus quer que a gente deixe essas bobeiras de lado. Deus quer que a gente deixe essa palhaçada de lado. Sabe por quê? Porque o diabo está trabalhando lá fora. Ele está arquitetando agora. Ele está maquinando agora. Eu vi recentemente um dado sobre o estado de São Paulo, sobre a capital, se me parece. Eu fiquei assustado com o número de pessoas que morrem todos os dias. E na grande maioria, tenha-se certeza, são pessoas que estão morrendo fora da idade, antes do tempo. Não me diga que isso aí é o destino dele, tá? Morrendo fora da idade, morrendo antes do tempo e morrendo sem conhecer o nosso Senhor Jesus. Ações do adversário, ações do inimigo. A igreja do Senhor Jesus precisa viver o reino de Deus como pode viver. Mas deixa eu perguntar para você alguma coisa aqui. Olha aqui, vamos ser realistas. Quando é que você ouve alguém dobrando o joelho e orando, falando assim: vem o teu reino, Senhor, faz o teu reino crescer sobre a terra, agiganta ele, prospera o teu reino. Nós precisamos de mais frentes da tua obra, de trabalho, de avanço. Você tem visto muito isso? Não é hora da gente inverter essa questão? Sabe por quê? Porque a lógica primeiro é o que é prioridade dentro do reino e depois as nossas necessidades. Mas a gente não começa de cabeça para baixo, de trás para frente? A gente não começa, não é assim: Senhor, meu Deus, tem misericórdia, abre as portas para mim, me dê vitória. Nos últimos 5 minutos de oração: ô Senhor, meu Deus, antes desse país aqui, muita gente não é salvo, eu vou orar rapidinho, senão não vai dar conta. Lá onde estão os irmãos salvos, a alma liberta a vida, amém, glória a Deus. E fiz a obra. É mais ou menos assim ou não é? Hora de nós mudarmos. Hora de nós termos o nosso entendimento. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Precisamos, irmãos, mais do que falar
acreditar nisto, que estamos aqui porque Deus quer nos aqui. Deus tem uma obra conosco aqui. Deus tem um plano conosco aqui. Nós somos um do que segura a corda. Nós somos um do que ora, do que contribui. Nós somos um do que está na igreja para que haja culto. Nós somos um daquele que coopera de alguma forma. Aleluia! Bendito para sempre seja o nome de Jesus. É hora de entendermos isto. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos passar. As horas estão correndo, vamos passar um pouquinho mais para frente. Daí, em relação a esse reino, que nós pedimos o estabelecimento, que devemos pedir o crescimento, o estabelecimento dele a cada dia. Como que nós devemos trabalhar? Como trabalhar dentro do reino? Em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar de uma forma ordeira. Nós não podemos trabalhar de qualquer maneira. Precisamos trabalhar de uma forma ordeira. Se há algo que o reino do adversário, do inimigo das nossas almas, tem, olha para cá, é organização. Eles são organizados. Eles não são desorganizados. Aí me preocupa, irmãos, aquelas pessoas que querem trabalhar para Jesus, mas são completamente desorganizados. Quem falou aqui agora? O pastor Luciano falou no domingo, na escola dominical. Muito bem aplicado para nós, em relação a essa questão da desorganização. Não se trata aqui da simplicidade da pessoa. A pessoa pode, ele tem como, mas por ser relapso, negligente, desorganizado mesmo e querer continuar na desorganização, ele vai fazer a base do desenrasque, vai fazer a base do empurrão. Vai virar aquela coisa que você não consegue definir. E a mentalidade dele é essa assim: eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para Jesus. Levaram a presença de Deus uma época, a gente esquece isso, uns cordeiros, e levou isso tudo enjambrado, como fala lá no estado de Goiás. Impinge, o bichinho não crescia, não engordava, era aquele troço esquisito, como diz o pastor Jacó, se você parecia aquele negócio assim, como é que ele falou lá para nós, lá que eu esqueci agora? O serrote, né? Levaram esse tipo de animal para Deus, entregaram para Deus. E sabe qual que era a mentalidade daquelas pessoas? Deus vai aceitar. Levou um coxo, levou um todo estragado, foi levando todo jeito. Deus deixou aquele povo levar. Aí depois que levou, Deus falou: leva isso e dá para o seu governador. Dá para o príncipe. Veja se ele vai aceitar. Entrega para ele lá, vamos ver se ele vai agradar. O que há de crente, levando esse tipo de animal para Deus, esse tipo de oferta, esse tipo de trabalho para Deus, não está escrito. Não são poucos. Deus conhece a minha limitação, Deus conhece a sua limitação, Deus conhece a nossa limitação, mas Deus sabe do nosso preparo, se preparamos, se a gente é laborioso, se nós procuramos melhorar. O apóstolo Paulo diz: se é ensino que haja dedicação, esmere-se, dedique-se. Busque. Eu vi agora recentemente o pastor Antônio Gilberto falar uma coisa extraordinária, que muitas pessoas acabam por não ter progresso naquilo que poderiam. E ele citou aquele versículo interessante de quando os magos foram ver Jesus, e ali ele já não estava mais lá naquela estrebaria. A Bíblia diz que eles chegaram e entraram na casa e acharam Jesus. A Bíblia diz: e entraram na casa e acharam Jesus. E aí ele aplica isso no sentido espiritual, dizendo: muitas pessoas não entram na oração, não entram na meditação da palavra, não entram mesmo no jejum, então não acham. Então não acham. O que vai acontecer? Vai apresentar esses animais que poderiam ser melhores.
vai apresentar essas coisas que poderiam ser melhores. Para Deus, irmãos, quando se trata das nossas limitações, daquilo que não adianta, a gente não vai além. Quando se trata, para Deus tanto faz. Você trazer isso desse tamanho, como alguém trazer desse tamanho. Foi o que aconteceu com a ofertinha daquela pobre viúva. Mas para Deus é outra coisa. Você não dedicar a sua vida e chegar na igreja, por exemplo, e querer pregar uma mensagem, cair fogo do céu e Deus operar e ser maravilha e Deus fazer obra grande. Quanto tempo que orou. Que meditação que houve na palavra. Quando a gente sai, olha para cá, quando a gente sai de casa, a gente sai com o objetivo de adorar a Deus e ouvir o Senhor falar conosco. A gente vai na igreja com esse objetivo, adorar a Deus e ouvir o Senhor falar conosco. Vou ouvir Deus falar comigo nesta noite, vou adorá-lo e ouvirei o Senhor falar comigo nesta noite. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, meus amados, tenhamos o entendimento, nós precisamos trabalhar de uma forma ordeira, não interpolando as coisas, não passando por cima do que está estabelecido, não querendo fazer as coisas de qualquer maneira, não dizendo nós mesmos, terá que me engolir porque é eu, terá que aceitar porque sou eu. Irmãos, pastor é pastor, é um homem que foi levantado por Deus, constituído por Deus, mas a obra não é dele, igreja não é dele. Se fosse dele, ele andava uns dias, daí a pouco ele cansava e falava, parei. A obra, ela é de Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Tu trabalha, eu trabalho, eles trabalham, nós trabalhamos para Deus. Propósito é o mesmo, agradarmos aquele que nos alistou para a peleja. Um dia vamos estar diante dele. E ele vai perguntar, e os talentos que coloquei na sua mão? Como é que você trabalhou? Como é que você viu isto? Nós vamos ter o entendimento assim, olha para cá, nós vamos ter aquele entendimento assim, não acharam outra pessoa, me deram. Ou vamos dizer, o Senhor me deu o privilégio de fazer algo por tua obra. Se eu entender que é um privilégio, eu terei prazer em pregar. Se eu tenho prazer em pregar, eu gosto de meditar na palavra. Não é aquela leitura correndo. É meditar, pensar na palavra, deixar ela tomar forma aqui dentro da minha vida. Cantar um hino para Deus, ensaiando ele, pensando naquele hino. Isso é duas coisas básicas que a gente apresenta. Qualquer área da obra do Senhor que nós estamos lidando ou que estamos trabalhando. Quantas pessoas que querem cargos para servir de qualquer maneira, para fazer de qualquer maneira. Nós precisamos trabalhar de uma forma ordeira, olha para cá, de uma forma ordeira, entendendo que a obra ela é de Deus, mas ela tem uma liderança constituída, e que eu não terei um trabalho de qualidade se eu viver batendo cabeça com aqueles que Deus constituiu para me liderar. E daqui, irmãos, prosseguindo nesse assunto, já as horas estão indo rapidamente, deixa eu aplicar isso rapidamente. Prosseguindo nesse assunto, como trabalhar de uma forma ordeira, considerando os outros que também estão dentro do reino. Isso é de suma importância. Preciso trabalhar de uma forma ordeira. A obra de Deus é com decência, a obra de Deus é com ordem, a obra de Deus é com ordem, a obra de Deus é com decência. Havendo decência, havendo ordem, haverá resultado, haverá progresso. Sem ordem, sem decência, sem resultado, não há progresso. Não haverá progresso.
não haverá resultado. Rapidamente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1, no capítulo 3, melhor dito, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor. Precisamos trabalhar de uma forma ordeira, considerando os outros que também estão dentro do reino, que estão no reino, trabalhando pelo reino. Bendito seja Deus. Contrário, irmãos? Então me ajude aí lendo para mim o versículo de número 6. Vamos? Irmãos, vê-se isto aqui, ó, de uma forma muito clara. Paulo está esclarecendo a igreja que estava em Corinto, na sua primeira carta, devido a algumas desordens, irregularidade, digamos assim, alguns problemas que eles tinham. Falei sobre isso num culto desse passado aí, rapidamente, né? Sobre o que Paulo corrigiu na primeira carta que ele escreve à igreja que estava em Corinto. Bom, Paulo, portanto, chegando ao capítulo de número 3, ele quer combater esse espírito que promove dissensão no meio da igreja. E parece que ele trabalha de uma forma tão sorrateira que ele quer agradar o coração de certas pessoas. Porque agradando o coração de certas pessoas, essas pessoas vão aceitar esse desvio, porque é um desvio. Aqui, os grupos apareceram. Apareceu o grupo de Paulo, apareceu o grupo de Apolo. Os irmãos sabem que tinha até o de Pedro e tinha também o de Jesus Cristo. Ou seja, nenhum deles, olha para cá, não me entenda mal, nenhum deles era para ficar insatisfeito porque cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu. Se o Pedro reclamasse, era para Paulo falar para ele: Pedro, mas você está reclamando de quê? Você tem um grupo lá dentro. Se o Paulo reclamasse, o Apolo diria: Paulo, está queixando de quê, rapaz? Tem um grupo lá também que defende sua bandeira. Se o Apolo gritasse, o Paulo diria: Apolo, que isso, homem? Tem uma turma de gente lá que gosta demais de você pregar, você é eloquente. Você fala de uma forma assim que mexe com eles todos. Não precisa ficar triste, não. Querendo mexer na vaidade do homem. Levar o homem a sofrer um prejuízo. Aí Paulo vai corrigir essas coisas. E Paulo vai e fala para eles o seguinte: Paulo corrige sem desmerecer o trabalho de Apolo. Ensina eles a estar em ordem. E a ordem é essa: nós somos trabalhadores, eles são lavoura de Deus, edifício de Deus, eles são plantação de Deus. Vocês, nós, dispenseiros, ministros, trabalhadores, obreiros, semeadores, é o que a gente é. Aí Paulo vai e diz para eles: mas quem é que promove o crescimento? Quem é que faz o milagre da semente nascer, germinar? Paulo está dizendo para eles, versículo de número 6, olha, eu plantei, Apolo regou, e não desfez de Apolo. Eu plantei e reconheço que há necessidade de uma pessoa para regar. Um é o plantador, o outro é o que rega. Né? Tem pessoa que chega na obra de Deus e chega como arado. Tudo quanto é toco ele vai arrancando. Até você se entrar na frente e leva junto. Tá? Vai ser difícil para ele regar. Mas tem um João na igreja. Um apóstolo João na igreja. Filhinho, desanime. Não, mas acaba. Não, filhinho, ele não falou por mal, não, meu irmão. É assim mesmo, Jesus ama você, Jesus vai te dar vitória. Não é para essas coisas, não. Há a necessidade do Pedro, a necessidade do Paulo, a necessidade do Apolo. E de Cristo nem diga, porque ele que salva. Paulo então está dizendo para eles: eu plantei, eu sei disso, mas eu não pedi vocês para formar grupo no meu nome. Não pedi ninguém para levantar minha bandeira. E levante a bandeira do Evangelho. Levante a bandeira da cruz. Levante a bandeira do Cristo crucificado. Eu plantei, o Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento.
Trabalhamos dentro do reino de uma forma ordeira, sem promover a desordem, querer criar grupo dentro da igreja. Irmãos, tem uns bobos que se deixam levar por isso. Por essa aparente glória. Isso é uma barca furada. Isso afunda logo ali na frente. Bajuladores. Isso não passa de bajuladores, ou mal avisados ou bajuladores. Nós que somos cristãos, obreiros do Senhor, nós não precisamos de bajuladores, mas de amigos verdadeiros, sim. Bajuladores dependem de circunstância, de necessidade, de momentos. Agora, amigos fica com a gente quando não tem trono, fica com a gente quando nós estamos no deserto, fica com a gente quando a gente está na caverna de Adulão. Amigo fica com a gente quando a gente vai ter que atravessar o rio. Amigo fica com a gente quando o próprio filho levanta contra. O amigo está lá. Bajulador depende de situações. Depende quando quer alcançar algum objetivo. Obreiros do Senhor não precisam de bajuladores. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Que Deus nos dê. A gente sabe que não são muitos, mas existe alguns que faz valer a pena crer no princípio da amizade. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. E a gente sabe que a amizade é um sentimento recíproco, existente entre duas pessoas, que cresce, não diminui, aumenta-se, se ela é verdadeira. Se tornam a cada dia como irmãos. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Então algumas pessoas se deixam levar, e daí vem a desordem. Mas o apóstolo Paulo combateu. Não, eu plantei, é verdade. O Apolo regou. Eu não estou invalidando o trabalho do Apolo. Já vi uma árvorezinha, o pé de alface para frente. Eu já reguei aquilo demais com aqueles regadorzinhos lá em Minas Gerais. E quanto tempo fiz isso em canteiro de alface, canteiro de pepino, daquele outro lá que eu já esqueço até o nome agora, pimentão. A gente plantava as mudinhas, depois ia plantar lá e vinha com aquela bomba e aguava aquilo tudo. Mas quantas vezes com o regadorzinho lá de manhã, ó, e que não molhe não para ver se não vai morrer. Então quem tinha plantado ia ficar sem resultado. Houve resultado porque alguém regou. Paulo está dizendo, eu sei que Apolo regou. Mas Deus deu crescimento. Dentro do reino trabalhamos de uma forma ordeira, considerando os outros que estão também dentro do reino. Ele está trabalhando, ela está trabalhando. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Ele não é meu patamar, ela não é um degrau para mim subir, mas é meu igual, está juntamente comigo, trabalhando pelo mesmo reino, com o mesmo propósito e visando a mesma coisa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paremos por aqui. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe.